O deserto se estende até onde a vista alcança, silencioso e implacável, desafiando qualquer forma de vida. Uma areia que guarda apenas calor escaldante, sem umidade, sem estrutura e sem qualquer sinal de fertilidade. Para entender toda a profundidade desse imenso desafio, os primeiros dados são coletados diretamente do solo abrasador. O termômetro registra 45 graus na superfície e a umidade do ar marca 0% absoluto. Uma zona morta em todos os sentidos, mas a transformação que se aproxima é maior do que parece. Perfuramos até 30 centímetros de profundidade, buscando qualquer vestígio de argila ou vida escondida nas camadas inferiores. Apenas sílica pura e completamente estéril responde à sonda, sem matéria orgânica e sem esperança aparente. Uma amostra é retirada cuidadosamente para análise química imediata, direto aqui, no coração seco do deserto. O teste de pH revela a hostilidade oculta deste chão, misturando a amostra em solução líquida reveladora. A solução se torna roxa, profunda e inequívoca. Alcalinidade extrema, com pH de 8,5, hostil demais para cultivo. Este solo é inimigo da maioria das culturas, mas as máquinas chegam para mudar essa realidade severa. A enorme lâmina de aço mergulha nas dunas milenares, varrendo os arbustos secos e espinhosos com força. 500 metros quadrados são aplanados e completamente domados, prontos para receber a transformação que se aproxima. A precisão será fundamental a partir daqui, e o nível a laser entra em operação imediatamente. O raio vermelho varre a areia com frieza, identificando cada imperfeição na superfície irregular e árida. Uma corda branca é esticada com firmeza, demarcando os limites do futuro jardim erguido no deserto. A areia sozinha jamais pode sustentar vida, e novos materiais chegam para corrigir essa lacuna essencial. Terra vermelha de basalto e composto orgânico são depositados pela carregadeira com precisão e cuidado calculados. Uma camada generosa de 20 centímetros cobre a areia morta, transformando radicalmente a superfície do terreno. Para combater o pH elevado, enxofre em pó é espalhado uniformemente sobre toda a extensão preparada. Biocarvão negro é cuidadosamente adicionado à mistura para reter a umidade preciosa nesse ambiente extremo e árido. Um motocultivador entra em ação logo em seguida, incorporando todos os elementos em uma massa homogênea e receptiva. Os torrões se desfazem sob as lâminas giratórias e a terra emerge solta, arejada e completamente transformada. Perfeita agora para receber a infraestrutura de irrigação que dará vida ao que está por vir. Valas paralelas são abertas no solo preparado, traçando as linhas invisíveis do futuro sistema de irrigação. Tubulações de polietileno preto são desenroladas com cuidado, formando a espinha dorsal de todo o projeto. A conexão com a linha principal é garantida por uma junta de borracha que assegura fechamento hermético total. O conector encaixa com pressão firme e segura, unindo a tubulação principal à fita de gotejamento milimetrada. A fita de gotejamento percorre o centro de cada canteiro, levando água exatamente onde será absorvida. Piquetas de aço são fincadas para que o vento do deserto não desloque nenhum centímetro da fita instalada. Um filtro de discos é instalado para impedir que partículas de areia obstruam os pequenos gotejadores. Ventosas estrategicamente posicionadas evitam os bloqueios por pressão de ar que comprometeriam toda a rede instalada. A energia para bombear a água vem do sol implacável que, por ironia, aqui se torna aliado. O interruptor é acionado e o deserto está prestes a beber pela primeira vez em muito tempo. A pressão sobe até 1,5 bar, perfeita para que o sistema de gotejamento opere com máxima eficiência. A vida começa quando a água brota e a terra sequiosa escurece ao absorver cada gota com avidez. Para deter a evaporação voraz causada pelo calor, os canteiros são cobertos com mulching de plástico preto.
O plástico é esticado com firmeza para que nenhuma rajada de vento consiga rasgá-lo ou deslocá-lo. As bordas são enterradas na própria terra, ancorando o cobertor protetor de forma permanente e confiável. Um cilindro metálico aquecido perfura o plástico com precisão, criando orifícios perfeitos prontos para o plantio. Os orifícios têm bordas termicamente seladas, prevenindo rasgos futuros causados pelo vento e pelo calor extremo. A distância de 40 centímetros entre cada furo é mantida com consistência absoluta, pois eficiência é tudo. Arcos de aço galvanizados se erguem sobre os canteiros, formando o esqueleto de um escudo protetor robusto. Ancorados profundamente no solo compactado, esses arcos foram projetados especificamente para resistir às devastadoras tempestades de areia. Uma malha de sombreamento preta é estendida sobre toda a estrutura arqueada com meticuloso cuidado manual. Molas em zigue-zague prendem a malha nos canais dos arcos, garantindo que nada se mova com o vento. Lá dentro, o sol letal do deserto se converte em luz suave e difusa, ideal para o crescimento. As pioneiras chegam, coroas de abacaxi cuidadosamente selecionadas, carregando todo o futuro entre suas folhas afiadas. As folhas inferiores de cada coroa são removidas com delicadeza, expondo o talo e suas gemas adormecidas. Escondidas ali e esperando o momento exato, estão as gemas radiculares prontas para despertar e crescer vigorosas. Cada coroa é mergulhada em solução de enraizamento, recebendo um impulso vital antes de tocar a terra. 2 dias de cicatrização são necessários para que o talo seque e a podridão seja definitivamente prevenida. Cicatrizadas e completamente prontas, as coroas migram para os canteiros, onde sua transformação verdadeira realmente começa. A terra é afrouxada rapidamente em cada orifício, preparando um berço receptivo e acolhedor para cada planta. A coroa é assentada a 5 centímetros de profundidade, e a terra é compactada ao redor para firmá-la. Uma a uma, as fileiras vão tomando forma, e da visão aérea emerge a ordem nascida do caos árido. O primeiro fertilizante solúvel é preparado com cuidado, concentrado e pronto para alimentar as raízes recém-plantadas. O injetor Venturi suga os nutrientes diretamente para o fluxo de água que percorre toda a extensa rede. Os nutrientes chegam à zona radicular e as plantas respondem abrindo-se lentamente ao novo ambiente hostil. Lá dentro, 32 graus manejáveis contrastam com os 48 mortais que castigam implacavelmente o lado de fora. Então, o deserto reage com fúria e uma tempestade de areia avança violentamente contra toda a estrutura. A estrutura estremece e se sacode com intensidade, mas resiste com a firmeza para a qual foi construída. A tormenta passa, deixando um denso manto de poeira sobre toda a extensão do cultivo, cuidadosamente protegido. A água entra em ação imediatamente para remover o pó e restaurar a passagem vital de luz solar. Uma semana depois, a umidade se mantém estável e chega a hora de avaliar o que cresce nas raízes. Uma planta é sacrificada para revelar o que acontece sob a superfície. Raízes novas se formam com vigor. Confirmado o sucesso, a planta retorna ao seu lugar e a vigilância constante prossegue sem nenhuma pausa. O mantenimento aqui é absolutamente ininterrupto e as folhas amareladas são removidas com regularidade e precisão constante. Nada se desperdiça aqui. Cada folha retirada retorna à terra como matéria orgânica, regeneradora e nutritiva. Pelas manhãs, uma névoa refrescante é pulverizada sobre as plantas, simulando o ambiente úmido dos trópicos. No deserto, cada gota tem um propósito claro, e nenhuma delas pode ser desperdiçada pelo calor inclemente. O sulfato de potássio é distribuído com precisão sobre a terra, nunca nas axilas das folhas delicadas. A água dissolve os grânulos lentamente, carregando o doce nutriente até as raízes sedentas e profundas. O tempo avança e as plantas crescem mais altas, mais espessas e visivelmente mais fortes a cada semana. Com os meses,
as folhas pontudas se estendem e entrelaçam, formando um manto denso sobre o solo árido. A vigilância é permanente. As axilas das folhas são inspecionadas regularmente em busca de pragas invasoras. Quando um intruso é encontrado, como um besouro perdido, ele é removido manualmente, sem uso de químicos. Para proteger o cultivo de forma orgânica, um potente repelente de alho e pimenta é cuidadosamente preparado. Uma névoa fina dessa mistura natural envolve as plantas, criando barreira invisível e eficaz contra as pragas. Aos 12 meses, as plantas atingem maturidade plena, robustas, densas e prontas para a fase seguinte decisiva. Para sincronizar completamente a formação dos frutos, uma solução de carbureto de cálcio é cuidadosamente preparada. Este método tradicional libera gás acetileno, capaz de desencadear o processo de floração em toda a plantação. Sob o manto da noite, quando a respiração da planta está no ritmo ideal, a operação finalmente tem início. O feixe da lanterna corta a escuridão do deserto, enquanto a solução é vertida no coração de cada planta. Fileira por fileira, cada planta recebe o tratamento com a mesma dedicação meticulosa dos primeiros dias. Um mês depois, a equipe retorna com expectativa palpável para verificar os resultados do tratamento noturno. Sucesso absoluto e inegável. As folhas centrais assumiram um tom avermelhado, sinal inequívoco da diferenciação floral. Do coração avermelhado emerge um broto minúsculo e compacto, semelhante a uma pinha cor-de-rosa em miniatura. O broto se expande e se eleva sobre um talo robusto, revelando a estrutura geométrica do futuro fruto. Então surgem as flores verdadeiras, pequenas trombetas azul-violáceas, que se abrem em espiral da base ao topo. As abelhas chegam em grande número, atraídas pelo néctar perfumado, movendo-se atarefadas de flor em flor incansavelmente. À medida que as flores murcham e caem, os olhos individuais se fundem e incham, ganhando corpo definido. O fruto começa a assumir sua silhueta inconfundível, verde escura e coberta por uma fina cera branca polvosa. No topo, a coroa de folhas começa a brotar, adicionando a silhueta icônica ao fruto ainda em desenvolvimento. Na base da planta, emergem brotos competidores chamados filhotes, disputando a energia destinada ao fruto principal. A maioria é removida com cuidado preciso, direcionando toda a vitalidade da planta para um único propósito. 1 ou 2 filhotes saudáveis são mantidos estrategicamente. Serão as plantas que garantirão a próxima colheita. O sol implacável representa agora uma ameaça direta para o fruto exposto em pleno desenvolvimento acelerado. As próprias folhas da planta são amarradas ao redor do fruto, formando um tipe protetor completamente natural. Protegido dentro desse abrigo vivo, o fruto pode crescer sem sofrer as queimaduras do sol abrasador. A agricultura de precisão exige dados concretos e contínuos, e os paquímetros digitais entram em ação. Milímetro a milímetro e semana a semana, o crescimento do fruto é monitorado e registrado com rigor científico absoluto. O fruto responde de forma espetacular, inchando rapidamente enquanto seus olhos se tornam carnudos e túrgidos. Para garantir doçura e tamanho excepcionais, um reforço de potássio é injetado via sistema de gotejamento. A química do solo é monitorada constantemente e o pH confirma que a absorção de nutrientes está otimizada. À medida que a colheita se aproxima, a irrigação é gradualmente reduzida com precisão e intenção calculada. Esse estresse hídrico controlado concentra os açúcares dentro do fruto, intensificando o sabor de dentro para fora. A grande transformação começa pela base. Os olhos verde escuros assumem lentamente um tom dourado e quente. Dia após dia, a onda dourada sobe pelo fruto, conquistando cada centímetro com sua cor vibrante e luminosa. Uma fragrância densa e adocicada se espalha pelo ar, anunciando que o ponto máximo de maturação finalmente chegou. Antes da colheita, uma pequena incisão libera uma gota de néctar precioso para a análise final de qualidade. A amostra vai para um refratômetro portátil, que medirá com exatidão
o teor de açúcar do fruto maduro. Olhando pelo ocular, a escala Brix revela o número 16, excepcionalmente doce, além de qualquer expectativa. A decisão está tomada. Toda a plantação está pronta para a colheita. E a hora finalmente chegou. O trabalho começa com o preparo das ferramentas, e o facão é afiado até a precisão perfeita de uma navalha. Equipado com proteção grossa contra as folhas espinhosas, o colhedor avança pelas fileiras densas e úmidas. A técnica é precisa. A mão esquerda firma a coroa, enquanto a direita se prepara para o golpe certeiro. Um golpe limpo e decisivo secciona o talo resistente, e uma seiva branca e pegajosa brota imediatamente. O troféu dourado é arremessado com desenvoltura sobre o ombro, pousando diretamente na cesta de colheita. Cortar, arremessar, avançar um passo, cortar de novo. A colheita encontra o seu próprio ritmo cadenciado. Quando a cesta pesa demais, a carga é transferida para um carrinho e levada para fora do estufa úmida. A carga pesada é empurrada até a área de embalagem, onde cada fruto receberá atenção individual e cuidadosa. Os frutos são dispostos com cuidado sobre mesas acolchoadas com espuma, evitando amassados e danos à casca. Um jato de ar comprimido expulsa qualquer resíduo de areia escondido nas profundezas dos olhos do fruto. Os talos são aparados até um comprimento perfeitamente uniforme, garantindo uma apresentação limpa e profissionalmente impecável ao comprador. A rastreabilidade é crucial. Cada fruto recebe uma etiqueta que identifica com exatidão sua origem no deserto. Caixas de papelão ventiladas recebem os frutos com cuidado, prontas para a longa jornada até o consumidor. Do calor extremo do deserto diretamente para um caminhão refrigerado, a cadeia de frio começa sem demora. No pomar, o ciclo se renova. As velhas plantas-mãe viram mulching, devolvendo seus nutrientes à terra fértil. O antigo cobertor de plástico é removido com cuidado, preparando os canteiros para a próxima geração vegetal. As linhas de gotejamento são enroladas e recolhidas para limpeza e reutilização, fechando o ciclo com consciência. Mas resta um fruto, o prêmio dourado reservado para saborear o que o deserto aprendeu a oferecer. Uma faca afiada desliza pela casca resistente, revelando o tesouro úmido e perfumado guardado em seu interior. Com habilidade, os olhos são removidos em espiral, um gesto que carrega séculos de arte e tradição tropical. O fruto é fatiado, e um torrente de suco dourado inunda a superfície de trabalho com generosidade aromática. Erguida contra o sol do deserto, a fatia brilha como âmbar vivo, revelando cada fibra e cada gota armazenada. Partida com os dedos, as fibras se separam com um estalo satisfatório, que resume tudo o que foi construído aqui. Uma única gota cai sobre a areia seca, e o ciclo se fecha. O deserto foi transformado em jardim,